Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, se é véspera de jogo, você já sabe. Dia de pré-jogo aqui no nosso canal e com esse vídeo nós encerramos uma série de 3 dias consecutivos de um material específico para falar de Santos e Flamengo. Uma cobertura especial para a gente matar a saudade do Santos, que depois de quase 40 dias volta a jogar uma partida oficial. Eu sei que nós vimos o Santos jogar um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, mas vamos combinar entre nós que aquele jogo não valeu de nada. Aliás, ele terminou de forma melancólica antes do término da partida, porque as pessoas estavam invadindo o gramado. O Santos volta a campo no Brasileirão e encara logo de cara uma parada indigesta. O Flamengo, nada mais, nada menos do que o líder do campeonato e uma equipe que, vejam só vocês, bateu o Chelsea, que se sagrou campeão do Super Mundial da FIFA. Esse é o tamanho do obstáculo que o Santos vai ter que superar para tentar dar sequência na sua caminhada contra o rebaixamento. Jogo duro, jogo difícil, que você pode acompanhar a partir das 8 horas da noite com transmissão exclusiva do Premier ou na Vila Belmiro. E, aliás, que vergonha, hein, diretoria do Santos? Ingresso mais barato a 300 pau. Tem ingresso a 480 reais. Vocês perderam a noção de tudo. Ah, André, mas tem que pagar o salário do Neymar e tem que fazer renda com bilheteria. Ah, gente, vá lamber sabão, com todo respeito. No nosso país tão desigual, né? O salário mínimo que é o mínimo do mínimo do mínimo, 480 pau o ingresso para o não sócio. Isso aí é uma piada de péssimo gosto. Vocês me desculpem, isso nada tem a ver com tática, com escalação. Mas o jogo é 8 horas da noite, numa quarta-feira, dia de semana, dia de trabalho, que as pessoas têm que descer a serra para ver o jogo, porque a maioria dos torcedores vem da capital. O horário não é acessível e vocês colocam esse preço proibitivo. Ah, tenha santa paciência. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso é um tapa na cara do torcedor santista. O time na 16ª colocação do campeonato. Mas, enfim, se você, como muita gente, não tem condição de pagar 500 pau num ingresso, assista pelo Premier ou pelas vias alternativas. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E amanhã, assim que acabar a partida, o melhor pós-jogo da internet santista está de volta. Live pós-jogo no canal Filho de Peixe por volta das 10 horas. Você é o meu convidado e amanhã nós vamos estrear um quadro novo no nosso canal na live. Os membros já sabem o que é, mas se você quer saber o que é, você já está convidado para assistir a nossa live. Beleza? Então, chega se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, comentando, compartilhando com os amigos, arriscando um palpite e olha, quer saber as novidades do canal em primeira mão e quer participar dos novos quadros do canal? Clique no botão Seja Membro a partir de R$ 2,99 por mês e fortaleça aqui o nosso trabalho. Tá bom, gente? E antes de começar, me desculpe por essa introdução grande, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque, às vezes, o resultado dos vídeos do YouTube nos deixa um pouco frustrado, mas tem vezes que é muito gratificante. E nessa cobertura especial do jogo contra o Flamengo, eu recebi comentários maravilhosos de vocês, santistas, que estão aqui comigo desde sempre, né? Mas eu também recebi o reconhecimento de torcedores do Flamengo, o Manuel Rodrigues e o Penitente J, se eu espero não estar falando errado. Fiz análise estática sobre o Flamengo, a pressão do Flamengo, o tipo de marcação do time do Flamengo e torcedores rubro-negros apareceram aqui no nosso canal, se inscreveram e elogiaram o nosso trabalho. Isso faz com que eu me motive cada vez mais e o que eu posso prometer para vocês é o seguinte, esse aqui pode não ser o melhor canal santista que vocês vão encontrar por aí, mas aqui é um canal em que eu me dedico e eu faço tudo de coração e eu espero que vocês gostem e o que eu peço em retribuição é que você cumpra as etapas que eu citei há alguns momentos. Beleza, gente? Já falei demais, quase 5 minutos só de introdução, bora falar de campo e bola, que é isso que vocês querem saber. Como tá no banner aqui, ó, vocês podem ver, para mim esse é o maior jogo do ano, é o principal teste para o Kleber Xavier, mas não só para ele, tá? Eu vou falar disso já já, mas é o principal teste para o Neymar, né? Porque, por exemplo, é o maior jogo do ano para o Santos. É o maior jogo do ano para o Santos, que vai ter o Neymar em campo. Ah, André, mas e contra o Botafogo, que era o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro? Sim, mas o Flamengo, gente,
é o líder do campeonato. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina. É um grande teste para o Kleber Xavier, porque ele é chamado por muita gente de estagiário. Agora que o Vojvoda foi demitido no Fortaleza, já tem uma sombra para o trabalho dele. E é também um grande teste para muitos jogadores do Santos. Vocês querem que eu diga antes do campinho? Eu já digo agora. João Basso, por exemplo, que se tornou titular e tem feito partidas recentes boas contra o Botafogo, Vitória e Fortaleza, agora vai enfrentar o melhor elenco do continente. É um teste gigantesco para o menino Souza, que está se firmando na lateral esquerda, mas vai ter que marcar, muito provavelmente, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em que pese o fato do Arrascaeta ser o artilheiro do time na competição, o Luiz Araújo está jogando demais e o Souza vai ter que marcá-lo. Vai ser um grande teste para a dupla de volantes do Santos, Rincon e Tomás Rafael. Tomás Rafael é o jornalista. O Zé Rafael, né? O Zé Rafael tem sido muito elogiado por nós. Será agora, com o sarrafo, com esse grau de exigência, ele vai entregar o que a gente espera? E o Neymar? Tá na hora do Neymar pegar um jogo grande, decidir, botar debaixo do bolso e falar: toca pro papai aqui que eu sou o melhor jogador brasileiro surgido no século. Joga para mim. Joga para mim. Então é um grande teste para todos nós, para todo o elenco do Santos e para a torcida do Santos é um jogo de muita expectativa. E olha o tamanho do desafio que o Santos vai ter que superar. Estou aqui pegando as minhas anotações. Quem é o Flamengo, se você não conhece? É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 26 gols. A melhor defesa. Em 12 partidas do Flamengo, 13 jogos, desculpa, não 12, né? Porque o Flamengo não jogou a rodada anterior do Mundial. Em 12 jogos, só sofreu 4 gols. É o time que tem a maior posse de bola do campeonato, arredondando 61%. E é o time que ficou mais partidas sem tomar gols, 9. Em contrapartida, olha o Santos, só tem 11 gols feitos e tomou 14. O Santos tem um saldo negativo de 3. O Flamengo tem um saldo positivo de 22. O Santos tem 48% de posse de bola e o Santos só ficou 3 jogos sem sofrer gols. Então o Flamengo é favoritaço para esse jogo. Mas, como disse recentemente o agora ex-técnico do Botafogo, o futebol é o cemitério dos favoritos. O Santos tem totais condições de competir e ganhar esse jogo. Como eu conversei com meu pai ao longo dos últimos dias, batendo papo com ele, ele falou, dá para o Santos ganhar. E eu falei para ele, pai, dá, mas o Santos vai ter que fazer o jogo da vida. Muitos jogadores vão ter que fazer o jogo da vida. E é isso que eu espero. E para essa partida, o Kleber Xavier deve repetir o time que jogou contra a Desportiva Ferroviária, o que particularmente me frustra um pouco. E o Flamengo vai ali provavelmente manter o mesmo time, ou quase o mesmo time, já no campinho, que amassou o São Paulo. Quem viu o jogo, 2-0, pode achar que o jogo foi equilibrado. Quem descobriu que o Flamengo só fez gol no segundo tempo, pode achar que o São Paulo equilibrou o jogo. Mas se não fosse o goleiro Rafael, o São Paulo teria sofrido uma goleada estrondosa. O Santos não tem o William Arão, que ainda passa por um processo de recondicionamento físico, e não tem o Rollaser, o segundo melhor jogador do time, atrás apenas do Neymar. O Rollaser cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Resta saber se, por exemplo, o Aderlan e JP Sherman serão relacionados para esse jogo. No amistoso, nenhum deles foi relacionado. João Schmidt também está suspenso e está fora. Será que nós veremos, por exemplo, o garoto Ian no banco de reservas? Descobriremos. Eu estou gravando esse vídeo, agora são 10 horas da manhã desta terça-feira, daqui a pouco eu vou para a redação, vou para o meu trabalho, então eu estou gravando antes do treino do Santos, de hoje, em que devemos ter ali a divulgação da lista de relacionados. O Flamengo, por sua vez, perdeu o Gerson, vendido para o Zenit, que para mim era o melhor jogador do time, não tem o Pulgar, que fraturou o pé direito, se eu não estiver equivocado, perdeu o Alexandro, ex-jogador do Santos, por uma lesão na coxa, e não deve ter o Ayrton Lucas, que entrou no lugar do Alexandro contra o São Paulo, mas sofreu um corte gigantesco, assustador na perna, teve que ser hospitalizado, já teve alta, é verdade, mas é um corte tão grande, que eu acho que ele não terá condições de jogo. E aí a dúvida é saber se jogará ou o Varela, que entrou no jogo contra o São Paulo, improvisado, ele que é lateral direito, ou se jogará o também uruguaio Matias Vinha. Então essas são as dúvidas do técnico Felipe Luiz. Dito isso, meu amigo, minha amiga, bora para o campinho e bora destrinchar algumas características do time do Flamengo, certo? Então tá aí na tela para vocês o popular campinho. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza,
Rincon e Zé Rafael na volância, Neymar na armação de jogadas. Guilherme Barreal e David Washington no comando de ataque. O Flamengo, por sua vez, deve ir a campo com Rossi, Wesley, a dupla de Léus, Ortiz e Pereira, e na lateral esquerda, a dúvida, Vinha ou Varela. Jorginho, baita jogador, Alan ou Alan e Jorge André Arrascaeta. Luiz Araújo, Bruno Henrique, velho conhecido da torcida do Santos, e o Plata. Não gosto dessa escalação do Santos, devo dizer, vou colocar no final desse vídeo um conteúdo para vocês que eu gravei ontem, sugerindo uma alternativa tática para o Santos, com 4 jogadores no meio de campo. Não vou dar spoiler, se você não viu, convido que veja, vou deixar no final desse vídeo. O Flamengo que, quando na primeiro estágio de marcação, quando o time está saindo jogando, sobe bastante a sua marcação, os jogadores, o Arrascaeta pega aqui o primeiro volante, o Jorginho costuma grudar no segundo volante, o Alan marca o jogador mais avançado, o Flamengo sobe as linhas e ainda deixa uma sobra aqui na defesa, 2 zagueiros contra 1 atacante. Se o Santos tivesse um 4º jogador no meio de campo, o Santos obrigatoriamente forçaria o Flamengo a fazer algo para suprir a superioridade numérica que o Santos teria. Afinal de contas, 4 é maior do que 3. Mas o treinador do Santos, Kleber Xavier, prepara um time com 3 jogadores no meio de campo. Eu não concordo, eu acho que tem tudo para dar errado, mas eu vou apoiar. Eu tenho dado voto de confiança para o Kleber Xavier, até porque se ele triunfar, significa que o Santos está triunfando e, por tabela, eu e toda a nação santista ficaremos felizes. Então deixa eu só limpar aqui o campinho, eu acho que jogará o Varela. Então eu não gosto dessa história de meio de campo esvaziado, tá? Eu não gosto. Acho que o Santos perde uma grande oportunidade de colocar um obstáculo no caminho do Felipe Luiz e do Flamengo, mas é isso. O que eu estou curioso para saber é, num time que marca tão sufocante quanto é o Flamengo no estágio inicial, o Neymar vai vir aqui no campo de defesa receber essa bola de costas, ou o Kleber Xavier vai armar alguma estratégia que possa fazer com que o Neymar fique mais próximo do gol, né? O que será do Neymar, que, segundo consta, tem condições de atuar por 90 minutos pela primeira vez? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, né? O Souza, que é um lateral ofensivo, e nós temos visto uma boa interação de Souza com Guilherme. Ora, o Guilherme fechando por dentro, surgindo como segundo atacante, e o Souza chegando aqui bem avançado. Ora, o Souza vindo por dentro, aproveitando o espaço que o Guilherme dá, jogando bem aberto, né? E aí o Souza infiltra quase como um meia esquerda. Será que o Souza vai repetir isso? Ou ele vai ser um pouco mais conservador, porque vai ter que marcar o Luiz Araújo e vai ter que marcar o Wesley? Esse lado direito do Flamengo é muito forte, né? O Wesley está aí para ser vendido por quase 30 milhões de euros. O Luiz Araújo é um jogador que tem jogado muito bem, né? O Santos, o Escobar com o Bruno Henrique, muita gente está falando, não, inverte o Escobar com o Souza, porque o Escobar marca melhor. Gente, percebam que tem uma questão física nesse duelo, porque o Bruno Henrique é destro e o Escobar é canhoto. Então, se o Bruno Henrique trouxer por dentro, trouxer a jogada para dentro, quando ele der esse tapa aqui, ele está botando a bola na direção do pé forte do Escobar, que é o pé esquerdo. Se o Escobar fosse destro, ele teria que, né, para bater aquele gancho com a perna direita, ficaria ruim. Então, nesse caso, se o Escobar não vai apoiar tanto por ser um lateral mais defensivo, na parte defensiva, ele pode contribuir justamente porque o Bruno Henrique dá aquele tapa para dentro, que jogando a bola na direção do pé bom do Escobar. Então, essas são algumas coisas. Outras questões. O Flamengo ataca quase sempre num 3-2-5, né? Então o Wesley joga quase como um ponta direita. O Luiz Araújo vem por dentro para confundir a marcação. Então quando o Luiz Araújo, que é canhoto, traz para dentro, fica essa dúvida no Souza. Eu mantenho a linha e acompanho ele, ou eu pego aqui o Wesley e o meu volante que se complica aqui para marcar o Luiz Araújo, né? Você tem o Plata, o Arrascaeta funciona quase como um segundo atacante e você tem o Bruno Henrique. Só que também é possível, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, enquanto esteve em campo o Ayrton Lucas, o Alan fazia essa saída de bola, né, junto com os 2 laterais, e o Ayrton Lucas também passava. Então, o Flamengo muitas das vezes ataca com 6 jogadores. Só que a linha defensiva do Santos, meus amigos e minhas amigas, só tem 4. O que significa que eles ficarão, muito provavelmente, sobrecarregados.
né? Eu vou até botar isso aqui visualmente para vocês verem. Eu espero que a explicação esteja sendo satisfatória, mas eu vou botar aqui, ó, visualmente para vocês perceberem como isso sobrecarrega a última linha do Santos. Isso vai fazer com que o Guilherme, infelizmente, já que o treinador do Santos não vai mudar o esquema, tenha que se sacrificar para ajudar. Então o Souza fecha aqui para acompanhar o Luiz Araújo e o Guilherme morre abraçado com o Wesley. Rincon, Zé Rafael vão precisar ajudar também. De preferência, o Rincon grudar no Arrascaeta onde ele for. E o Zé Rafael vai ter que fazer coberturas. Seja pelo lado esquerdo, aqui com o Luiz Araújo, seja pelo lado direito, né, porque o Zé joga mais pela esquerda. Então pode ser que o Zé Rafael fique aqui no Arrascaeta e o Rincon ajude o Bruno Henrique. Isso vai ser fundamental. Mas aí, André, poxa vida, você só está falando do Santos se defendendo. Você acha mesmo que isso vai acontecer em plena Vila Belmiro? Infelizmente, acho que sim. Acho que o Santos vai jogar no contra-ataque, como já tem sido praxe. E aí a minha preocupação, a minha dúvida é, qual vai ser a flecha do Santos? O que é flecha, André? É o jogador que o Santos vai acionar para puxar o contra-ataque. O Rincon roubou essa bola do Bruno Henrique. Provavelmente ele vai procurar o Neymar. Só que o Neymar hoje é o pensador do time. A bola chega no Neymar. Com o Guilherme aqui embaixo, como auxiliar de lateral, faz sentido lançar o Guilherme para percorrer 80 metros do campo? Ele vai ter perna para isso? Porque o Wesley ataca, que é uma beleza. O David Washington vai ser esse cara para sustentar no corpo contra a dupla de Léus? Vai ser o Barreal? O Santos tem uma jogada, já que está virando tradicional, que é Neymar, Zé Rafael lançando essa bola quando o time está iniciando a sua transição, seu contra-ataque, nas costas para o Guilherme e para o Barreal. Foi assim, por exemplo, você vai se lembrar que o Guilherme perdeu um gol feito contra o Vitória, naquele jogo em que o Santos ganhou. Então eu estou curioso para saber qual vai ser a válvula de escape do Santos para puxar contra-ataque. Seja quando o Flamengo subir a marcação, seja quando o Santos tiver o contra-ataque. É isso que eu vislumbro do ponto de vista tático. Acho que o Flamengo vai ter a bola e acho que o Santos vai tentar jogar por uma bola. André, você gosta desse plano de jogo? Honestamente, não. Mas a gente tem que reconhecer que o Flamengo é favorito. Dá para ganhar? Dá. Mas o Santos vai ter que fazer o jogo da vida. Importante, ficar atento aos chutes de fora da área. Luiz Araújo é um craque fazendo isso. Veja o gol que ele fez contra o São Paulo. E o Léo Ortiz, chamado pelo Zico de camisa 10 da zaga, e o Léo Pereira chutam de fora da área. Contra o São Paulo, o Léo Ortiz acertou a trave do goleiro Rafael, porque o São Paulo baixou as linhas, fechava a entrada da área, era difícil do Flamengo chegar, mas os zagueiros chutam de fora da área também. Então, é um jogo que o Santos tem que fazer erro zero. Qualquer vacilo custará a vitória. E o Santos tem uma oportunidade de ouro de ultrapassar vários oponentes na tabela de classificação e respirar aliviado. Beleza, gente? Quase 20 minutos de vídeo. Sei que ficou um pouco extenso, mas é um vídeo denso, com bastante conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu agradeço mais uma vez a todo o suporte, todo o apoio ao crescimento do canal, tá bom? E convido você para se inscrever se for novo por aqui, ativar o sininho, deixar o seu like e se tornar membro. Quero muito aumentar o clube de membros para que a gente possa estreitar a relação e ampliar a base de apoio ao nosso canal. Beleza? Amanhã, por volta das 10 horas, live pós-jogo, ela está de volta. Você estava com saudade? Eu estava. Te aguardo às 10 horas da noite amanhã, assim que acabar a partida. Tomara que seja com 3 pontos do Peixão. Ótima terça-feira, fique com Deus, se cuide, a gente se vê a qualquer hora. Tchau!